Olá amigos, estamos aqui para estudarmos um pouco sobre o livro do profeta Daniel. Daniel é um livro profético e temos muito simbolismo nesse livro que precisamos entender o que significa esse simbolismo. E pedimos para que cada espectador, cada pessoa que assistir esse vídeo, compartilhe com seus amigos, dê o seu like, se inscreva no canal. Aqui embaixo tem uma letrinha vermelha que diz inscrever-se. Clique ali e você será inscrito no canal. E nos ajude a ter mais alcance, para que possamos editar outros vídeos para dar conhecimento naquilo que a Bíblia quer dizer para nós. Pedimos que Deus nos abençoe ricamente e que possa dirigir esse estudo. Daniel 2 fala sobre uma visão de Nabucodonosor, um sonho que ele teve sobre uma estátua gigante. E essa estátua, ele não entendeu o sonho sobre essa estátua, não entendeu, esqueceu o sonho, e Daniel se apresentou a Nabucodonosor e pediu um tempo para desvendar a visão. E foi para casa, se reuniu com seus amigos, Isaac, Sadraque e Abednego, e começaram a orar a Deus, pedir que Deus desse a interpretação, e Deus deu a Daniel a interpretação, e Daniel interpretou a visão. Daniel disse ao rei: você viu uma estátua gigante, e essa estátua tinha a cabeça de ouro, tinha os braços e o peito de prata, os quadris e os ventres de bronze, e os pés e as pernas e os pés de barro e ferro. E que esses 4 metais representavam os reinos que dominariam o mundo, e que hoje ainda o último metal ali, que representa um reino, ainda domina o mundo no tempo de hoje. Nós vindo para Daniel 7, nós temos um sonho de Daniel sobre 4 animais. Um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso. E esses símbolos aí, esses animais representam a Babilônia. O leão representa a Babilônia, o urso representando a Medo-Pérsia, e o leopardo representando a Grécia, e o animal terrível e espantoso representando a Roma. E nós descobrimos que há um paralelo muito íntimo entre o capítulo 2 e o capítulo 7. Agora nós chegamos no capítulo 8, 2 figuras novas surgem, um carneiro e um bode. Daniel 8 trata desses 2 animais como símbolo de 2 desses 4 impérios que estudamos até aqui, justamente a Medo-Pérsia e a Grécia. Um conceito que você deve aprender em profecia é que a profecia é uma verdade que se amplia. Você percebeu que o capítulo 7 trouxe detalhes que o capítulo 8 não tinha abordado? Agora, entrando no capítulo 8, nós veremos outros detalhes que o capítulo 7 não abordou. A profecia é uma verdade que se amplia. O melhor intérprete da profecia é a história secular. Mais uma vez, nós vamos ler a palavra de Deus e vamos na história encontrar elementos que respondam a essas visões proféticas. No capítulo 3 e 4, do capítulo 8, versos 3 e 4, Daniel assim escreveu: então levantei os olhos e vi que eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vamos meditar. Esse carneiro é símbolo de que império? O Império Medo-Persa. Vamos lembrar que no capítulo 7, que animal representava a Medo-Pérsia? O urso.
E lembra que nós aprendemos que o urso levantou-se de um lado mais alto que o outro. E esse levantar simbolizava Ciro e Dario, e que Dario finalmente, e que Ciro finalmente se distinguiu mais do que Dario. O mesmo acontece agora com o carneiro. Percebe que o carneiro tinha 2 chifres, mas um foi mais alto, e o mais alto subiu por último. É novamente uma referência a Ciro, que teve mais proeminência do que Dario na liderança do império. Continuando, vi que o carneiro dava amarrada para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Ou seja, o Império do Medo-Pérsia tomou conta do mundo. Ele fazia o que bem entendia. Continuando a visão, Daniel descreve no verso 5 agora. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Quem é esse chifre notável entre os olhos? Quem o bode representa? Se o carneiro representa a Medo-Pérsia, o bode só pode representar a Grécia. Mas esse chifre notável entre os olhos representa alguém de destaque na Grécia. Quem é o nome de destaque do Império Greco-Macedônio? Alexandre o Grande. Então esse chifre notável fala de Alexandre. E esse bode que veio voando sem tocar no chão está falando da velocidade com que Alexandre conquistaria o mundo. E a gente viu que a biografia de Alexandre foi descoberta que cerca de 13 anos se tornou rei e conseguiu conquistar o mundo inteiro. Um bode que está tão veloz que nem o chão toca. Percebe que os elementos vão se ampliando na profecia. Agora o que diz Daniel. Dirigiu-se ao carneiro, o bode, dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele, e com todo o seu furioso poder, que está claramente ensinado o ataque que a Grécia fez à Medo-Pérsia. E aconteceram 3 combates principais até que finalmente a Grécia vencesse a Medo-Pérsia. Daniel disse: viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e quebrou os 2 chifres. Quais 2 chifres? Os medos e os persas. Quebrou os 2 chifres, depois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem o pudesse livrar o carneiro do poder dele. Ou seja, a Grécia vencendo a Medo-Pérsia. Agora o bode representa a Grécia, se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saiu 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Olha o que Daniel está dizendo. Quando esse bode estava no apogeu da sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre. Quando o Império Greco-Macedônio estava dominando o mundo e tudo caminhava bem, aos 33 anos, o seu líder Alexandre morre. O chifre notável foi quebrado. E no lugar desse chifre nasceram 4 chifres. Você está percebendo que a profecia é uma verdade que se amplia? Os 4 generais de Alexandre, os 4 chifres. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra, e os pisou, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo.
O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Mais uma vez que entra em cena, o chifre pequeno. Percebe que o chifre grande Alexandre foi arrancado, 4 chifres nasceram em seu lugar, os 4 generais, e agora, depois dos 4 generais, sobe novamente o chifre pequeno. Interessante. Aqui nesse texto está dizendo assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno. A primeira impressão que nós lemos de Daniel 8, 9 é que o chifre pequeno teria que vir de um dos 4 generais, porque de um dos chifres. Mas quando você vai para o original, em que Daniel escreveu isso, a língua hebraica dá a entender uma outra coisa. O hebraico diz que estes 4 chifres cresceram para os 4 ventos da terra. A ideia que o hebraico está passando é que de um dos ventos, e se os ventos estavam espalhados em 4 direções, é porque de uma direção da terra veio o chifre pequeno. Então há teólogos que interpretam assim: não é de um dos chifres, Ptolomeu, Lisímaco, Seleuco e Cassandra, mas de um dos ventos veio o chifre pequeno. A expressão anterior era uma expressão relacionada aos 4 ventos. E esses 4 ventos estavam nas 4 direções da terra. Ou seja, de uma dessas direções veio o chifre pequeno. E diz o texto de que ele engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e deitou por terra a verdade. Daniel, depois de contemplar os 2 animais, ele ficou confuso. Olha o que aconteceu no versículo 16. Ouviu uma voz de homem de entre as mares de Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a ele esta visão. Quem é Gabriel? O anjo poderoso dos céus. Então o Senhor disse para Gabriel: Gabriel, explica para Daniel a visão. Dá a conhecer a visão. Gabriel, dá a entender. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Então a interpretação que eu estou dando para vocês é a própria Bíblia que me dá. A Bíblia está dizendo que o carneiro representa a Medo-Persa. A Bíblia está dizendo que o bode peludo é o rei da Grécia. Então ele está explicando para Daniel: o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E qual foi o primeiro rei grego, o que mais teve preeminência? Alexandre. Então ele não cita o nome de Alexandre, o primeiro rei. E o terceiro quebrado levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. E de fato, os 4 generais nunca colocaram o Império Grego no mesmo patamar que ele havia colocado, até porque com a própria divisão eles se enfraqueceram. Então olha o que está acontecendo na visão. O carneiro representa a Medo-Pérsia, o bode peludo representa o rei da Grécia, o chifre principal representa Alexandre. Quando Alexandre sai de cena, 4 generais tomam conta. Como aprendemos em Daniel 7, como o chifre pequeno, o rei, esse poder representa Roma em suas 2 fases, Roma imperial ou pagã, e Roma religiosa ou papal. Então o chifre pequeno deve ser entendido como Roma em suas 2 fases. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que o homem do pecado, o anticristo,
ele já estava atuando em seus dias. E nos dias de Paulo, nós já tínhamos o Império Romano buscando para si a adoração. O imperador romano se considerando Deus e buscando a adoração dos seus súditos até que finalmente se estabelecesse Roma cristã. Então, nós temos que entender que este poder do chifre pequeno é Roma em duas fases, imperial e depois papal. Hoje estamos estudando Daniel capítulo 8, e no primeiro bloco, o carneiro e o bode peludo são símbolos da Medopérsia e da Grécia. Foi dito na profecia que quando o chifre notável fosse arrancado do bode, 4 chifres nasceriam do seu lugar. E após esses 4 chifres surgiria um chifre pequeno. E esse chifre pequeno, na profecia, tomaria algumas atitudes. Olha o que disse Daniel que ele faria. Ele cresceria até atingir o exército do céu, ele lançaria por terra as estrelas e as pisaria, ele tiraria do príncipe do exército o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário seria deitado por baixo, deitaria por terra a verdade, e o que fez prosperaria. E nós identificamos que o chifre pequeno seria Roma em suas duas fases. E vimos toda a ação do papado na Idade Média contra a verdade de Deus. E agora, ao encerrar esse estudo, pedimos que cada um possa se estudar, ouvir esse vídeo, abrir o coração, que o Espírito Santo possa transformar a vida de cada um, que possa dar sabedoria e orar para que a gente possa entender, a gente possa trabalhar e entender melhor esses símbolos que a Bíblia mostra nessas profecias, e que a gente possa entender a cada dia e possamos lançar outros vídeos, que possamos trazer à tona a verdade do qual esse chifre pequeno os jogou por terra e pisou a verdade, e a verdade foi jogada por terra e foi pisada, e que possamos denunciar esses erros de Babilônia, e que eles possam entender, cada amigo, cada irmão, cada ouvinte possa entender que Deus está no comando, que Deus possa abençoá-lo a cada um ricamente. Não esqueçam de se inscrever no canal. Aí embaixo vocês vão encontrar uma palavra em vermelho que diz inscrever-se. É só tocar ali e vocês estarão inscritos. Não custa nada. E dê o seu like e compartilhe com seus amigos. E que Deus possa abençoar a cada um de nós ricamente. Em nome de Jesus, amém.